titulares, o Palmeiras perde menos. Eu acho que o Palmeiras leva vantagem e deve vencer o Grêmio. Daqui a pouquinho nós vamos pontuar a lista de desfalques, tanto do Palmeiras quanto do Grêmio. Internacional e São Paulo, jogo no Beira-Rio. Eu acredito que o Inter deva vencer. O time de São Paulo, ainda mais agora com essa nota, né, da baixa do Everton por pelo menos mais 20 dias fora do time. Eu acho que o São Paulo perde demais. Eu acho que o Inter deve vencer essa partida. Atlético Mineiro e América é um clássico mineiro. O América possivelmente não vai conseguir fazer frente ao Galo. O Atlético deve vencer também, vencer bem. O Atlético Paranaense contra o Sport, o Atlético que joga em casa, tem tido um aproveitamento fantástico. O Furacão. Na Baixada, vai passar o carro no Sport. Vai varrer. Vai varrer, possivelmente. Coitado do Sport. O Sport que possivelmente cairá também. Mas fez uma boa partida contra o Internacional, venceu de virada na Ilha do Retiro. Vem com moral. É aquele último respiro, né? Sabe? Aquele último respiro que você faz. E o Ceará descansado recebe o Botafogo. Esse jogo, o Ceará possivelmente deve vencer o Botafogo também. Todo mundo de olho, então, na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar, então, do líder, o Palmeiras, que está com uma certa gordurinha ali, está com conforto. Nada abala o clima no Palmeiras. O líder do Campeonato Brasileiro, que decolou, mesmo com jogadores machucados, suspensos, convocados e outros que ainda podem ser condenados pelo tribunal. A equipe de Felipão só pensa em vencer o confronto contra o Imortal, o Grêmio, domingo no Pacaembu, e manter a liderança. As informações é do repórter André Cavalcante, que traz os detalhes. O time a ser batido no Campeonato Brasileiro é... Hoje no campeonato que estamos vivendo, o time a ser batido é o nosso. Líder isolado da competição com 56 pontos, 3 à frente do segundo colocado, Internacional. O Palmeiras dá pinta de ser inabalável. Somados os convocados Gustavo Gomes e Borja, os suspensos Vitor Luiz e Felipe Melo e o lesionado Marcos Rocha, são 5 os desfalques certos para enfrentar o Grêmio domingo. E olha que Mike e Diogo Barbosa serão julgados na tarde desta quinta-feira pelo STJD por conta da briga generalizada na partida contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Portanto, o Felipão pode ter 7, isso mesmo, 7 ausências. E mesmo assim, ninguém está em pânico por aqui não. Pelo contrário. Eu acho que o grupo inteiro está preparado. Eu acho que quem entrar dentro de campo no domingo vai fazer o melhor pelo Palmeiras. Antônio Carlos tem 25 anos e surgiu para o mundo do futebol numa conquista de Copa São Paulo lá em 2012 pelo Corinthians, quando inclusive marcou os 2 gols do título. Agora, tanto tempo depois, e com o time alviverde numa fase tão boa, o zagueiro já fala como legítimo palmeirense. É uma declaração de amor para não deixar dúvidas. Quando você estiver ali embaixo, olhando para mim a felicidade que eu trabalho aqui dentro desse clube, eu acho que vai deixar bem claro. O ex-corintiano Antônio Carlos se declarou pelo Palmeiras. E o ex-gremista Felipão, bom, o Felipão que tome cuidado com o ex-clube, que é o adversário de domingo. O material da análise de desempenho já foi entregue a ele. E agora o técnico já tem em mãos a leitura dos próximos dias. Tá ali, ó, o escudo do Grêmio, o dever de casa, Felipão já com todo o material em mãos. Nós vimos Antônio Carlos, surgiu no Corinthians, conhece bem o Timão, mas está feliz da vida. Todo mundo percebe que ele está feliz jogando no Palmeiras. E disse o seguinte: Palmeiras é o time a ser batido no Campeonato Brasileiro, mas que se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, cai um peso pro lado do Palmeiras. De fato, essa é a leitura? Sobrecarrega, né, Lívia? Porque o Corinthians ele já tem um título esse ano, ganhou o Campeonato Paulista, inclusive contra o próprio Palmeiras, e tem aquela rivalidade. Os times aí, eles brigam entre si para que possam conquistar títulos. E o Palmeiras, pelo investimento que ele fez, ele tem a obrigação de conquistar alguma coisa esse ano. O Campeonato Brasileiro, se a gente parar para analisar, é muito mais fácil, por mais que tenhamos mais jogos para serem disputados, do que a Libertadores. Porque a Libertadores, fora o fato de você estar pegando adversários qualificados, agora o Palmeiras, se ele conseguir eliminar o Boca, ele vai enfrentar na final ou o River Plate ou o Grêmio. São adversários extremamente difíceis. Porém, é o formato Copa. Você pode ter um time aí ajeitadinho e tudo mais, uma dessa o adversário por uma bola, ele acaba jogando na área, seu time falha e você acaba perdendo um título por causa de um lance. O campeonato de pontos corridos, o time que consegue ser mais objetivo e é aquele time mais constante durante toda a competição, ele é campeão.
É aquele torneio que dificilmente você vai ter uma zebra. É um torneio mais justo, vamos colocar dessa forma. E o Palmeiras, ele dificilmente vai abandonar essa liderança do campeonato. O Palmeiras, ele tem confrontos diretos aí contra adversários que estão brigando. O Palmeiras pegou o São Paulo, despachou. O Palmeiras vai pegar o Grêmio agora, que vem desfalcado. O Grêmio que está sem Marcelo Groi, o Grêmio que vem sem Léo Moura, Cortez. O Ramiro continua fora, o Everton está fora, enfim. O time do Palmeiras, quando ele perde jogadores, por exemplo, não vai jogar, vamos lá, não vai jogar o Borja, vai entrar o Daverson, que está muito bem. Não vai jogar o Vitor Luiz, então tem o Diogo Barbosa. Vamos colocar na tela os desfalques do Palmeiras? Bora o pessoal que está em casa entender que é o duelo dos desfalcados. Sim. Todo mundo está com problema aí, ó. O Palmeiras, no departamento médico, tem um lateral, o Marcos Rocha. Sim. Suspensos, Vitor Luiz e Felipe Melo. Aí acho que essa dupla pesa muito. Porque o Diogo Barbosa, inclusive, ainda não... Tá com entorse no tornozelo. Não tá 100%. Não né? treinou, inclusive. E tem o Gustavo Gomes e o Borja, os dois convocados. Então, são 5 desfalques do lado do Palmeiras. Mano, qual peça pesa mais aí a ausência? Então, Lívia, se a gente parar para analisar mesmo, de fato, eu acho que o time do Palmeiras, ele tem aí peças que possam repor a altura a esses que estão saindo. Mas desses jogadores atualmente aí, eu acho que o que faz mais falta é o Gustavo Gomes, que é um zagueiro que tem jogado aí com frequência no Campeonato Brasileiro, porque ele não está naquele time que tem disputado a Copa Libertadores. Ele tem jogado aí com frequência no Campeonato Brasileiro e tem se destacado muito. É um zagueiro que, inclusive, parte da torcida já tem pedido aí a titularidade no time A. No time A, naquele time que está brigando dentro da própria Taça Libertadores. Se tratando do Felipe Melo, infelizmente, o Filipão já está cascudo em relação a essa mudança, né? Essa substituição. Ele tem tomado muitos cartões, apesar desse último que ele tomou, Lívia. Eu, sinceramente, achei que ele foi injustiçado. Tô contigo. Ele foi injustiçado, eu não daria aquele cartão. Foi pela fama. Pagou pela fama. Fez a fama, deita na cama, exato, não é? Exato. Mano, tem o julgamento hoje do Sassá, do Mike e do Diogo Barbosa. Diogo Barbosa. Eles serão julgados e pode, de repente, aumentar aí essa lista de desfalques do técnico Felipão. Acontece hoje à tarde, né? O julgamento é hoje à tarde. A gente fala muito sobre o Palmeiras, sobre o fato do Felipão ter conseguido definitivamente transformar um elenco cheio de estrelas em 2 times. A possibilidade até, a gente lembra sempre, né? Dá até para formar um time C, quase, né? Sim. Pegando alguns jogadores da base ali. Vai ter um confronto para lá de interessante contra o Grêmio de um Renato Gaúcho. O que você acha que pode ser decisivo neste clássico entre Palmeiras e Grêmio, nesta rodada agora do Campeonato Brasileiro? Onde o Palmeiras pode levar a melhor e onde o Grêmio pode levar a melhor, mano? Olha, Jackson, é um jogo extremamente estratégico. O Palmeiras é um time que ele tem que ser agora atacado, porque todos os adversários que estão brigando contra o Palmeiras estão atrás dele no campeonato. O Palmeiras é o líder. Então, os adversários vão ter que se expor. E o Palmeiras vai usar uma arma que ele tem aí como fundamental também, que é o contra-ataque. O Palmeiras é um time muito rápido, é um time extremamente letal e os adversários buscando o jogo, propondo o jogo contra o Palmeiras, eles vão se abrir, eles vão dar espaço. E eu acho que é nisso que o Palmeiras tem que focar. O Palmeiras, ele foi bem assim contra o São Paulo, o Palmeiras ele pode muito bem assim contra o Grêmio, desfalcado. A gente tem que sempre pontuar, porque o time do Grêmio é um bom time, porém as peças que o Grêmio tem no elenco não repõem muitas vezes à altura os titulares que acabam saindo. E o próprio Palmeiras ele vai ter um confronto decisivo aí também nas próximas rodadas. Aí. O Palmeiras ele tem aí a favor dele a faca e o queijo. Ele vai trabalhar da forma como ele bem gosta. O Palmeiras ele não precisa se expor, ele joga pelo empate contra todo mundo. Os times que tem que correr atrás do Palmeiras. Eu acho que nesse sentido o Filipão vai saber explorar bem essa estratégia. E para falar a verdade, que homem que é o Filipão, hein? Que grande homem. Sabe por quê, chegou... Ele mudou o comportamento Exato. do time. Ele fez aquele jogador que estava ali desprestigiado, aquele jogador que estava cabisbaixo ali, sabe? Junto com aquele cara que pinta a trave, aquele cara que pinta a cerca. O jogador estava ali, escanteado. O Filipão falou, bacana, você faz parte do meu grupo. O negócio é o seguinte, você vai jogar, se prepara que você vai jogar. Eu vou ter 2 times, um para disputar Libertadores naquela oportunidade da Copa do Brasil. Ele fez isso, por exemplo, com Lucas Lima. Sim. Que neste exato momento é o personagem, um atleta do Palmeiras que mais vezes esteve em campo se tratando de Campeonato Brasileiro. Hoje, pensando nesse time do Palmeiras, time do Campeonato Brasileiro, é a grande referência? Tem sido o principal nome, Lucas Lima? Tem sido, Lívia, com certeza tem. O Lucas Lima ele foi protagonista em vários jogos que ele participou. É o atleta que, se você me perguntasse quem mais se destacou depois da chegada do Filipão, eu diria Lucas Lima. Eu responderia Lucas Lima também. Entre Lucas Lima, Daverson, até mesmo o próprio Dudu.
E o Felipe Melo, depois daquele jogo do Cerro... Bem lembrado, Lívia. Outro Também. jogador, né, mano? Temos só pensando rápido, citamos 5 aqui. Que ele recuperou. O Mike, pra mim, é o mais exato. importante. Também, o Um Mike, dos mais que era importantes. Você um cara continua com o inconstante. Lucas Ele Lima recuperou, sendo... o Mike tem uma regularidade. Eu continuo, sabe por quê, Lívia? Por exemplo, esses jogadores que você pontuou, você foi muito bem. Porque todos eles também tiveram um acréscimo no rendimento que foi extremamente importante. Mas, por exemplo, o Daverson teve ainda algo que o Filipão não conseguiu mexer, que é a cabeça dele. É que vai Dentro ser de um campo. pouco mais difícil, né? Pois Complexo, né? Mas o Lucas Lima, se a gente parar para pensar aqui estrategicamente falando, é um jogador aí que era tido até por muitos palmeirenses como um jogador encostado, chinelinho, pessoal, pô, esse Lucas Lima Preguiçoso. foi contratado aí para ser o 10 do time, até agora não conseguiu jogar. Pô, tem jogadores aí que estão se sacrificando, o próprio Moisés, mesmo com uma condição física inferior, tem sido titular, e o Lucas Lima não. O Lucas Lima ele deu a volta por cima. O Daverson, ele tá num momento aí excelente também, mas o que pesa contra o Daverson muitas vezes é o próprio comportamento do atleta. E o Felipe Melo, até em algumas entradas que ele possa ser um pouco mais ríspido, mas é um cara importante também, eu concordo com a Lívia. Em determinado momento o Filipão aí trouxe para si o capitão, aquele cara que é a referência, aquele cara que muitas vezes aí é tido como um pitbull, mas na mão do Filipão ele virou um labrador. Sim. Virou um labrador. Ele é um cara colocou que no respeita o técnico. noticiário o futebol do Felipe Melo, Pois que é. no primeiro semestre aparecia, só que ainda dividiu o noticiário com a postura, as chegadas mais ríspidas, e desde aquele fator Cerro Porteño, expulsão aos 3 minutos, a gente só vem acompanhando bola. É. Felipe Melo vem dando trabalho, fazendo gols e jogando muito. O efeito Filipão. Claro. É o efeito Filipão. Eu Fundamental. ouvi de um jogador, né, em São Paulo, durante a cobertura do Palmeiras, evidentemente, do Dracena. Ele disse, olha, a gente olha para o banco agora, vê uma referência. Evidentemente, o torcedor do Palmeiras, ele não estava desmerecendo o Roger, ok? Ele está dizendo que o Filipão tem lastro, tem história. E olha para o banco, vê um cara Sente campeão seguro, e né? vê, acima de tudo, um líder. Ele é um líder e um cara que sabe gerenciar o grupo. Mas, ô Jackson, essa declaração do Dracena, ela também vai ao encontro do que ele já disse com relação aí até um comparativo que traçaram com relação ao Roger. Uma vez aí questionado a respeito do grupo, do Palmeiras e tudo mais, ele falou, hoje o grupo é utilizado. Hoje existe o verdadeiro rodízio. Eu entendi até como uma indireta para o próprio Roger, que não sabia administrar muito bem essas situações. Porque o jogador que está Nesse insatisfeito... caso foi uma direta, né? Pois é meio que uma no queixo. Então eu não sei até que ponto que não existe de fato aí uma alfinetada no ex-treinador. Mas eu acho que o jogador ele sente isso também. Porque ele sabe que muitas vezes ele tem aquele companheiro, e ainda mais o Palmeiras, que é um time repleto de jogadores que tem condição de ser titular em qualquer time do Brasil, aquele cara tá no banco, mas ele tá ali brigando, ele quer ter uma oportunidade, muitas vezes ele não tem. E o verdadeiro rodízio é o que o Filipão promove, quando ele troca os times. E ele conseguiu dar uma rodagem para esse time B do Palmeiras, que muitas vezes aí o treinador antigo não conseguiu. Ele trocava uma peça ou outra, você mantinha um padrão do time, mas você colocava 3 ou 4 jogadores aí no time principal. E aquela galera ficava escanteada, O jogada Roger lá teve no... mais dificuldade na hora de fazer a leitura, né? Também, das peças, tudo. como utilizar, como formar um Palmeiras com um elenco tão rico Então, que de fato é. Mas, Olívia, quando você faz um investimento pesado na montagem de um elenco, você não pode trazer um treinador menor do que o grupo. Não dá para fazer isso. É a mesma coisa que você comprar uma Ferrari e colocar um combustível de 1,50. Você vai comprometer, tá na cara. Você vai fazer uma economia que não condiz com o investimento que você fez na compra do carro. Então, o Palmeiras é a mesma coisa. Você não pode trazer um treinador, por exemplo, cometeram um erro com o Eduardo Batista, quando trouxe o Eduardo Batista. Sim. Já era um investimento pesado. Você traz um Eduardo Batista achando que o treinador é um bonecão do poço, que vai ficar assim na frente do banco e não significa nada, tá errado. O tempo mostra que o Palmeiras errou nesse sentido. E errou novamente quando trouxe o Roger. Agora acertou e de vez, para sacramentar de vez um excelente trabalho aí com o Filipão, porque esse cara Boa. é o cara. Então vamos fazer o seguinte, já que eu li o Twitter e o Antônio, o zagueiro, Luiz Antônio Carlos. Antônio Carlos, obrigado. Antônio Carlos, Twitter é Luiz Antônio Carlos, o zagueiro, falou, olha, se o Corinthians vencer a Copa do Brasil, de fato pesa pro lado do Palmeiras, porque precisa de um título. Você concorda? Palmeiras está mais próximo do lado do Campeonato Brasileiro, está mais próximo da Libertadores. Onde você apostaria um título para o Palmeiras na atual temporada? Faz o seguinte, twitta pra gente na hashtag Bom Dia Fox Quinta, porque é lá que nós vamos gerar. Na tela...